Olá, gente, muito boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Estava aqui me concentrando um pouquinho, pensando no aqui e agora exatamente. Nós vamos hoje fazer mais um episódio de O Evangelho no Lar. É o 16º Evangelho que eu vou gravar hoje, né? Lembrando que sempre a ideia desse Evangelho no Lar é exatamente oferecer uma companhia para aquelas pessoas que não têm uma companhia para fazer sua prece diária na sua casa, né? Essa música que vocês ouvem ao fundo é uma música muito interessante, que eu estava ouvindo hoje durante o dia. E obviamente ela serve para acalmar nossa mente, para deixar a gente tranquilo, enfim. E ela é uma música sem direitos autorais, então obviamente você pode conhecer o artista e baixar essa música posterior. Tá bom? Só para esclarecer, o nosso modelo de prece, é sempre importante dizer isso, segue o modelo espírita. Portanto, a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os dias eu falo dele, né? Uso esse livro. Uso esse também aqui, pelo menos por enquanto, estou usando esse daqui que tem coisas muito interessantes aqui, do Sri Prem Baba. E hoje eu vou usar esse livrinho aqui que eu acho que ele conversa muito bem com a gente, tá bom? Bom, o que eu preciso dizer hoje para vocês, eu gostaria de fazer um pequeno esclarecimento antes da gente continuar com o nosso Evangelho segundo, no Lar, que é o seguinte, ontem eu não gravei, eu estou gravando dia sim, dia não, né? Até eu conseguir pelo menos aí um número razoável de vídeos, né, que atendam às necessidades das pessoas, e logo após isso então eu vou intercalar com outros tipos de vídeo, tá? Bem, e aí eu estava falando que eu não gravei ontem, né? Ontem era o dia de gravar e eu não estava bem, estava cansado, não estava legal. E parece que hoje, durante o dia, de ontem até hoje, na verdade, eu acho que eu estava sofrendo alguma influência espiritual, ainda estou sobre essa influência ainda. Eu tive uma experiência nessa madrugada que me deu essa certeza, porque eu acordei à noite brigando com alguém na cama. E a pessoa me estapeava, me socava a cara de todo jeito. E aí aconteceu que naquela troca de socos, e um tentando achar o rosto do outro de algum jeito, eu acordei muito assustado, e aí quando eu pensei na consciência, automaticamente eu me arrepiei todinho. Foi uma coisa muito forte. Eu estou sentindo a presença dele desde hoje o dia todo e desde ontem, então só para registrar aqui, porque de vez em quando as consciências ficam bravas com a gente, ficam incomodadas, né? E a gente, não sei exatamente porquê. Talvez eu tenha falado com alguém sem querer alguma coisa que não era do interesse dessa consciência, e por conta disso provavelmente ela, enfim, quis se vingar ou quer se vingar de algum jeito. Não tem problema, sigamos adiante. Daqui a pouco isso passa. Mas queria necessariamente apontar uma coisa importante, porque quando o Chico Xavier ditou, aliás, quando o Emmanuel, né, quando o Chico Xavier conheceu o Emmanuel ditou basicamente 3 regras que eram necessárias para que o Chico Xavier tivesse desenvolvidas as suas habilidades mediúnicas. E ali naquele momento ele tratou como espiritualidade. Você quer desenvolver sua espiritualidade? Beleza, então você precisa de 3 regras. Qual que é a primeira? Disciplina. Segunda, disciplina. Terceira, disciplina. Ou seja, é muito legal ter uma rotina de evangelho, uma rotina de prece, de atitude, enfim, do vigiar e orar, porque isso verdadeiramente
não deixa espaço, vamos dizer assim, para que as consciências elas tentem nos abordar por esse viés. Então é importante que a gente mantenha a nossa rotina de trabalhos e de atividades espirituais, espiritualistas, né? Só para registrar, queria comentar isso. E, bom, a prece, como vocês sabem, a gente sempre faz de que maneira? A gente faz uma respiração, faz uma prece, ou seja, um pedido público, né? E depois disso, então, a gente faz um segundo Pai Nosso, onde a gente deixa um espaço para que as pessoas possam fazer os pedidos por elas mesmas e pelos parentes, pelos conhecidos, enfim. Tá bom? Deixa eu só baixar um pouquinho o microfone aqui, porque ele está clipando um pouquinho. Só um segundo. Pronto, acho que aqui vai ser o suficiente. Bom, a prece, a respiração que a gente faz, e qual a necessidade dessa respiração? Vocês já sabem, quem segue aqui o canal já sabe. Mas a gente tem um corpo energético. Esse corpo energético gera em nós uma aura. E essa aura, ela se dilata quando a gente está em estado de relaxamento. E o objetivo, obviamente, dessa respiração é induzir esse relaxamento para que a nossa aura se expanda. Quando a nossa aura se expande, naturalmente a gente consegue ativar ou aguçar, de certa maneira, a nossa sensibilidade, favorecendo o recebimento de intuições dos espíritos. Então, esse é o objetivo. E essa respiração a gente faz da seguinte maneira: a gente faz 2 inspirações para cada expiração. Então a gente inspira, para no meio e continua inspirando até encher completamente o pulmão, e depois a gente solta lentamente esse ar, tá bom? A gente vai começando aqui a fazer isso, e aí a partir disso, enquanto eu vou falando, vocês vão repetindo esse exercício, tá bom? É basicamente isso aqui, ó. Continuem respirando enquanto eu vou continuando aqui, tá bem? Se abrir boca não tem problema, tá? Vamos normalizar isso. Não tem problema abrir a boca, significa que a gente está simplesmente começando a dilatar a nossa aura, e aí naturalmente a gente começa a perder um pouco de energia, né? Então a gente começa a abrir a boca. E também a gente começa a se desconectar da rotina do dia a dia, né? Isso é importante.
Então a gente começa então, obviamente, a se concentrar nos nossos amigos espirituais, nos nossos bons amigos da espiritualidade que sempre nos acompanham. Pensar também no nosso anjo da guarda, ou nosso mentor, ou nosso amigo espiritual, como você queira chamar, não tem problema, porque de fato eles estarão sempre conosco, nos orientando. E se a gente pensa que eles estão com a gente o tempo inteiro, especialmente nos momentos de ordinário, né, que é no movimento do dia a dia e tal, imagina quando a gente se predispõe a fazer uma prece, né? E outro dia eu estava pensando isso, talvez a gente tenha às vezes um pouco de dificuldade de sentir a presença deles, porque talvez eles sejam tão parte da gente que a gente sequer se dá conta de que eles estão presentes. Porque na verdade, para você sentir falta, você precisa perder alguém, né? Ou enfim, aprender o que é a ausência daquele ser, daquela pessoa, daquela consciência. Quando você aprende o que é a falta, aí você consegue balizar e saber que aquilo está faltando, né? Um exemplo bem simples disso seria o seguinte: imagina o sangue. Você tem consciência do teu sangue? De vez em quando você sente algum membro, alguma coisa, né? Se eu colocar, por exemplo, a mão no coração, você vai sentir o coração vibrar. Você sabe que está passando sangue ali. Ou seja, é uma coisa tão tua e você está tão acostumado, né, que sequer você consegue pensar nisso. Você não consegue se imaginar sem isso. Eu acho que com a presença dos amigos espirituais deve ser algo parecido, sabe? Quando a energia dele chega, é tão simbiótico que você sequer dá conta que ele está presente, porque é você com você mesmo, né? E a presença do espírito, da consciência próxima, enfim. Bom, então a gente começa agora a se concentrar e a gente pode espalmar as nossas mãos assim. Eu sempre faço isso porque os chakras das mãos são muito poderosos, né? É impressionante. Só de espalmar a mão, uma vez um preto velho de um santo espírita me ensinou que quando você espalma totalmente as mãos, você sente os chakras das mãos funcionando. E é verdade. Se você abrir bem a mão mesmo, bem intencionada, você vai perceber que realmente tem um lance na mão da gente. Você pode fazer isso aí agora, por exemplo. E aí a gente então espalma as mãos bem abertas. E pede a presença dos nossos amigos espirituais para que eles estejam aqui conosco, orientando os nossos pensamentos, influenciando a nossa aura, para que possamos ter momentos assertivos que vão de encontro às necessidades das pessoas que fazem o evangelho com a gente. Que eles possam ter tranquilidade e paz nesse momento e que necessariamente tenham clareza dos seus ideais na direção do bem, especialmente quando pedem por um ente querido ou até mesmo para uma pessoa que não esteja muito próxima. Porque é necessário que mãos trabalhadoras no bem estejam ativas. Porque todas as outras trabalham o tempo inteiro também. Então que os bons amigos da boa espiritualidade estejam conosco, nos orientando nessa leitura. Primeiro, vamos pedir uma prece do Evangelho segundo o Espiritismo,
que vocês possam nos proteger e orientar os nossos pensamentos na direção do bem. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Leitura de hoje é da página 102. Se tiver o Evangelho aí na sua casa, você pode acompanhar. Enfim, eu vou ler aqui para nós. Tá? Pecado por pensamento, adultério. Vós aprendestes o que foi dito aos amigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que qualquer um que tiver olhado para uma mulher, cobiçando-a, já em seu pensamento cometeu adultério. Mateus capítulo 5, de 27 e versículo 28. A palavra adultério não pode ser entendida aqui no sentido que lhe é próprio, mas sim no sentido mais geral. Jesus empregou muitas vezes como sentido mais amplo, se referindo ao mal, ao pecado e todo e qualquer mau pensamento que ocorre, por exemplo, nessa passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre essa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória do Pai. Marcos 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem puro o coração nem mesmo pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Este ensinamento levanta uma questão e se pergunta: sofremos as consequências de um mau pensamento que não produz nenhum afeto? Cabe dizer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida com o mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e se desfaz pouco a pouco de suas imperfeições conforme maior ou menor boa vontade que o homem emprega em razão do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento torna-se para ele um motivo de progresso, pois o repele com energia. É um sinal de esforço para apagar uma imperfeição. Dessa forma, não cederá à tentação de satisfazer o desejo e, após ter resistido, se sentirá mais forte e alegre para com a vitória. Aquele que, ao contrário, não tornou boas resoluções e ainda procura a ocasião de realizar um mau ato, se não o fizer, não será por não querer, mas sim pela falta de oportunidade favorável. Ele é, assim, tão culpado como se tivesse praticado. Resumindo, a pessoa que nem sequer tem o pensamento do mal já realizou um progresso. Para aquela que tem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de realizar-se. Aquele que, enfim, tem esse pensamento e nele se satisfaz, é porque o mal ainda exerce nela toda a sua influência. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças ao responsabilizar os atos e os pensamentos do homem.
Eu acho essa leitura bem complexa, né? Vou fazer só um comentário aqui. Mas eu acho que assim, a nossa consciência, ela tem uma ótima intuição do que é o mal e que é o bem. Aqui no caso, a leitura começa com a questão do adultério, como a gente conhece e entende ainda hoje, né? E aí, obviamente, isso está muito vinculado a esse padrão católico de entendimento de que casamento é para sempre. E aí, essa palavra adultério, eu acho, ela ganha um contorno diferente dentro da nossa cultura cristã, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que é por isso que deixa essa passagem aqui um pouco mais complexa. Mas também entendo que precisavam ser pintados com cores fortes para que as pessoas também, ainda nesse momento que nós estamos, possam entender exatamente qual que é o sentido dessas palavras. Mas no fato, fazer o bem e fazer o mal em si não está vinculado a um ato especificamente canonizado, vamos dizer assim. Mas sim na intenção de quem o provoca, entende? Por exemplo, se você falar assim, ó, existe, por exemplo, um canibal, ele pode ser condenado por comer o outro ser humano, por exemplo, estou dando um exemplo muito forte. Mas uma pessoa que não tem consciência nenhuma do que está fazendo e culturalmente se aceita, apesar de ser um exemplo muito forte para nós e que nos horroriza absurdamente, é completamente diferente por uma questão cultural, entende? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não importa qual é o sentido efetivamente desse mal, mas a questão é o que você está fazendo, porque às vezes uma coisa que você pode achar que não tem mal nenhum, ela pode ser extremamente grave. Né? Então a gente precisa questionar isso o tempo inteiro. Por exemplo, se você pensar, por exemplo, que por exemplo, a gente simplesmente pode ir no nosso freezer, pegar um pedaço de carne lá e se alimentar. E tá tudo bem. E aqui eu não estou criticando nem nada, porque eu acho que assim, cada um está no nível e tudo é possível. Todos os cenários são pertencentes à criação. E tá tudo bem. A questão é o seguinte: a gente já normalizou de tal forma a alimentação de outros, de carne animal, por exemplo, que a gente sequer se dá conta disso. Para nós, é assim, será que existe pecado nisso? Se você perguntar para uma pessoa que já chegou nesse ponto de entendimento, de evolução, para ela é um horror terrível, uma coisa mais abominável que tem uma pessoa se alimentar de carne animal, né? Para outros isso não significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Para ele é simplesmente um ato corriqueiro. E tá tudo bem, ele ainda não despertou. Outros já vivem num meandro ali, vamos dizer assim, de culpa, entende? A pessoa até come carne, mas ela fica meio culpada, aí ela tenta diminuir um pouco. Ou seja, o que eu quero dizer é que a nossa consciência, a partir do momento do despertar dessa consciência, ela vai se desenvolvendo, ela vai se aperfeiçoando e ela vai percebendo que às vezes uma coisa muito simples pode ser um crime terrível. Entende? Então eu acho que isso é um fato. E o outro fato é que se você cometeu atos que a tua consciência te indicou como um ato ruim, um ato reprovável, naturalmente você já tem uma percepção desse certo e desse errado, ou seja, você já começa a ouvir a sua intuição. Então isso também é um processo de evolução, de desenvolvimento consciencial. E está tudo bem. E está tudo bem. O que nós precisamos compreender é que cada um está num nível e que esses 100 anos que nós vamos passar por aqui simplesmente são irrisórios durante
a construção dessa consciência eterna. Então, é importante que se diga que, antes que tudo, a gente precisa relaxar. Entende? A gente não precisa ter pressa, mas a gente precisa ser verdadeiramente sinceros conosco. Então, na medida em que você é sincero com você, que você aprende a olhar para a sua consciência, para as suas atitudes, e a partir disso tenta se melhorar, independente de onde você esteja, você está evoluindo. Então, isso que é muito importante, né? E eu acho que, de certa maneira, pelo menos essa é a minha opinião, ela é libertária, entende? Então, assim, é muito chato, eu acho, a gente ficar cobrando do outro, e isso geralmente vem acompanhado de falta de educação, que a pessoa tem uma atitude que você teria, né? Isso é deseducado, no mínimo deseducado, é violento, isso é uma violência. É lógico que se você puder orientar a pessoa com amor, com carinho, com respeito até mesmo para que ela, se quiser, não dê a mínima porque você está falando, isso também faz parte, isso é pertinente a essa situação. E eu acho que é uma coisa que faz parte também. E que a gente não deve, por isso, ficar magoadinho, levar para o lado pessoal. Mas, se a gente vê uma coisa que, olha, isso eu acho que poderia de repente se fazer diferente, porque eu percebi que tal coisa é assim ou assado, faz sentido para você? Né? E se a pessoa falar, não faz, não quero, vai se lascar, tá tudo bem também. Entende? A gente precisa tirar esse peso achando que toda a evolução espiritual tem que ser sofrida. Isso não é verdade. Tem as dificuldades dela sim, mas a gente não precisa piorar essa situação, porque isso seria, eu acho, na minha opinião, simples, que isso é um ato de burrice. Tá bem? Bom, como vocês sabem, sempre quando a gente faz a leitura do Evangelho, que o próximo passo é a gente escolher uma pessoa pública, e geral, ou uma instituição pública. E eu sempre espero o momento certo. E hoje me veio uma intuição de a gente pedir pelas casas espíritas do Brasil, independentemente das afiliadas à Federação Espírita do Brasil, tá bom? Todas as casas espíritas, aquelas que você aceita como casa espírita, é para essa que nós vamos rezar, tá bom? Que nós vamos fazer a nossa prece, seja de qualquer religião ou credo que sigam, né? Desde que tenham práticas espíritas, é para essa que nós vamos fazer a nossa prece, tá bem? Para esses líderes religiosos e para essas casas. Tudo bem? Vocês podem me acompanhar nisso? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, orienta os nossos passos na senda da evolução. Ajuda-nos a compreender o que ainda não compreendemos, a enxergar o que ainda não vemos, e perceber o nosso tamanho diante da criação. Que sejamos humildes em nossa caminhada, mas assertivos em cada passo, pois a simplicidade é extremamente sofisticada, e que dessa forma possamos ser simples e assertivos. Bons amigos, pedimos humildemente que ajudem a conduzir essas energias para as casas espíritas do nosso país, para que elas continuem desenvolvendo o seu trabalho e ajudando todos os nossos irmãos em vários graus de evolução, mas que
têm em comum o trabalho pelo bem. Se o espírito é um preto velho, se identifica como um caboclo, como um orixá ou como um Exu, uma pombagira, isso não importa. Porque todos são amigos que trabalham pelo bem. E que essas casas possam ser bem conduzidas e bem orientadas pelos seus dirigentes. Que essas casas que fazem caridade também possam receber energias que ajudem a abrir os caminhos das possibilidades de arrecadação de fundos, de alimentos, de roupas, para que possam continuar amparando os nossos irmãos menos favorecidos. Ajuda, meus bons amigos, que essas energias e esses eflúvios de paz possam chegar nessas casas, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Nós estamos aqui finalizando a música, né? Gentle Awareness. Oliver Massa é o nome do criador, tá? Só vou colocar isso aqui que é importante. Pronto. Bom, gente, continuando aqui então. Depois eu vou colocar os créditos das músicas aí no comentário do vídeo aqui embaixo, então se você quiser depois ouvir de novo essas músicas, né? Que elas ficam aqui de fundinhos e eu não paro de falar, então às vezes a gente pode perder alguma coisa, mas elas estarão disponíveis aí, tá bom? Assim vocês podem conhecer os criadores delas. Hoje, como eu disse, eu vou usar esse livrinho aqui, que ele é bem legal. Umas frases incríveis aqui nesse livrinho. Para complementar o que nós acabamos de falar, aí está escrito aqui assim, eu vou ler 3 frases, tá? A primeira é que o espírito de Jacó diz: todos somos médiums, mas devemos lutar para conquistar a mediunidade com Jesus. Isso é um fato, porque efetivamente a gente sofre influência o tempo inteiro espiritual. E praticar o bem, né? Nos conectarmos com seres de boas atitudes acho que é o grande lance, né? Criticar companheiros é pobreza de conhecimentos evangélicos. Sem comentários, né? E o verdadeiro amigo o verdadeiro amigo doa sinceramente, mas nunca exige. Cara, esse livro é incrível. Eu fico assustado como ele conversa com a gente o tempo inteiro. Então agora a gente abre um momento em que a gente faz a prece por nós mesmos. Eu conduzo uma parte e aí vou deixar um espaço em branco para que a gente peça por nós mesmos, pelos nossos conhecidos, nossos familiares, nossos parentes, tá bom?
Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Nossos bons amigos, estamos aqui hoje também para pedir por nós, por aqueles que caminham conosco, mas sinceramente pedindo também que possamos olhar para dentro de nós e conseguir enxergar o que nos fere, porque uma pessoa repleta de... ela não critica o próximo, porque ela vive feliz. Então, que possamos ter a clareza das coisas que nos machucam, porque ainda somos pequenos de entendimento, somos juvenis ainda na caminhada evolutiva, mas ao mesmo tempo sabemos da importância de cada uma dessas agruras, dessas dificuldades, porque elas estão moldando a nossa evolução e por isso nós somos gratos. Por isso devemos ser gratos todos os dias, e isso é necessário ser dito, para que possamos compreender que essa experiência é única. E se nós pudermos melhorar o nosso entendimento da nossa vida nesse planeta, medir com clareza as dificuldades que devemos enfrentar, fatalmente estaremos mais tranquilos e preenchidos em relação à nossa função nesse mundo, percebendo que doar é muito mais importante que receber. Por isso, bons amigos, pedimos humildemente que encaminhem essas energias nesse momento para Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Todo mundo bem aí? Bom, gente, aí a gente encaminha então esse livrinho aqui. Eu sempre abro uma frase inspiradora para nós. É bem legal esse livrinho. Se vocês puderem adquirir, vale a pena ter na cabeceira da cama pra gente ver aí. Antes de dormir, isso é bem inspirador de reflexão. Aqui a leitura é: relacionar-se é uma arte. A vida é relacionamento. Estamos constantemente no relacionamento com alguma coisa, mas dentro dessa infinita esfera,
O relacionamento afetivo sexual é sem dúvida o poderoso catalisador e ativador da verdade. Se a vida é uma escola, o relacionamento é uma universidade, pois através dele, temos a chance de amadurecer e ativar os valores humanos que possibilitam a nossa evolução. Isso ocorre porque o outro, independentemente de quem seja, está sempre funcionando como um espelho que reflete partes de nós que precisam ser vistas. Às vezes, o outro reflete aspectos da verdade maior e do ser que nos habita. E às vezes reflete aspectos da realidade transitória que também nos habita. Para finalizar, tem uma frase do Emmanuel em um dos livros que eu li uma vez e nunca mais esqueci, que é assim, a gente só reconhece, nós seres humanos só reconhecemos que o outro ser humano está nervoso porque a gente já viveu esse sentimento. A gente só consegue interpretar e reconhecer que outra pessoa está triste porque a gente já viveu esse sentimento. A gente só consegue reconhecer a frustração nos olhos de uma outra pessoa porque a gente também já viveu esse sentimento. E isso eu acho que é a melhor oportunidade que nos é dada todos os dias de refletir exatamente a nossa experiência aqui na Terra. É nesse embate, é nessa lapidação que a gente consegue melhorar o que somos, melhorar a nossa consciência. Hoje, basicamente, a gente falou de relacionamento o tempo inteiro, né? De respeito ao próximo. Enfim, que a gente possa refletir claramente durante a semana sobre essas leituras e que a gente seja inspirado, vamos dizer assim, para que a gente encontre soluções melhores do que a gente já apresenta e já conhece, né? Todos os dias, porque a gente precisa evoluir. Não dá pra gente ficar parado no tempo, repetindo a mesma coisa como há um ano atrás, como há 5 anos atrás, como há 20 anos atrás. A gente precisa reinventar tudo o tempo inteiro. E essa é a grande arte da evolução. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Tenham uma boa semana e em breve teremos mais um episódio aí do Evangelho no Lar. Tá bom? Obrigado pela presença de todos vocês. Boa semana. Que Jesus abençoe a todos nós.